Graça e paz, bendito seja o nome santo do Senhor. Vos cumprimento com uma boa tarde, nessa tarde chamada hoje. Estamos novamente aqui para aprendermos e refletirmos um pouco da palavra do Senhor e logo após estaremos orando. A palavra do Senhor, no dia de hoje, se encontra no livro de 2 Reis, verso 7 ao 9, que diz assim: Então disseram uns para os outros: Não façamos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e os anunciemos à casa do rei. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Esta passagem bíblica nos conta como o nosso Deus usou os desprezíveis leprosos para noticiar ao povo faminto de Samaria a grande provisão de alimentos que o Senhor havia revelado ao profeta Eliseu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos ver na palavra do Senhor que estes leprosos foram os elementos surpresa dessa linda história. Aleluia, louvado seja Deus. A responsabilidade, amados, para entregar esta boa nova coube a eles, as pessoas desprezíveis, as pessoas que estavam separadas das outras, umas pessoas a qual eram consideradas imundas, impuras, mas foi a eles que o Senhor usou para abençoar uma cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A responsabilidade, queridos, de anunciar a Cristo, o pão da vida, a todos os homens é minha e tua. Louvado seja o nome santo do Senhor. O dia de boas novas deve ser anunciado todos os dias. Louvado seja Deus. No livro de 2 Reis 7:1, o profeta Eliseu, a Bíblia vai nos dizer que havia profetizado uma grande provisão divina de alimentos à porta de Samaria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim aconteceu. Mas para isso acontecer, o Senhor usou aqueles que eram desprezíveis para a sociedade e surpreendeu aquela cidade. O que eu quero te dizer nessa tarde, amados, é que o Senhor, Ele usa o mais desprezível, aquele que ninguém dá nada, para confundir aqueles que se acham grandes, aqueles que se acham autossuficientes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem poderia imaginar nessa história que o Senhor iria usar aqueles leprosos para alimentar aquela cidade faminta? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero chamar a tua atenção e dizer que mesmo que você esteja sendo rejeitado e esteja sendo excluído, o Senhor ainda tem um plano. O plano 2 na tua vida. Você ainda é o elemento surpresa para muitos. Louvado seja Deus. Mais à frente, no livro de 2 Reis 7, do 3 ao 9, Deus usou 4 leprosos, a Bíblia nos revela, para testemunhar em primeira mão o grande milagre da providência divina. Porém, eles reconheceram a responsabilidade que tinham de transmitir essa grande boa nova ao povo que estava faminto na cidade. Louvado seja Deus. Foram eles, que o Senhor depositou essa responsabilidade de transmitir a boa nova para aquele povo. Louvado seja Deus. Nós temos a responsabilidade, queridos, de anunciar as boas novas do reino, as boas novas da salvação para todo o povo que está faminto da palavra de Deus. Isaías 52:7. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Existem muitos famintos, existem muitas pessoas que precisam ser alimentadas pela palavra do Senhor. Estão carentes, estão necessitadas, não veem
perspectiva de vida, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é o pão da vida, Ele é a água que jorra da fonte, aleluia, Ele é o manancial de águas vivas, e Ele quer tratar com cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de Isaías 52:7 nos diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha que palavra tremenda, olha que palavra gloriosa. Quão formosos são os montes, os pés do que anuncia boas novas. Eu e você fomos chamados para anunciar as boas novas do reino. Eu e você fomos chamados para saquear o inferno e povoar os céus. Não importa, amados, o que eu e você tenhamos passado, não importa qual situação que nos encontramos, o importante é saber que eu e você seremos o elemento surpresa de Deus para que uma grande nação, para que um grande povo, para que uma grande cidade, para que um grande bairro seja alcançado através da palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Nós também temos responsabilidades, queridos, de anunciar a palavra, independente de sermos pastores, missionários, presbíteros, missionárias. O Senhor nos chamou para uma grande obra. O povo está com fome da palavra de Deus e precisamos anunciá-la. Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 10, aleluia, verso 14 e 15, nos diz assim: bendito seja o nome santo do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em que não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é tempo de se levantar e proclamar a palavra do Senhor. É tempo de deixar as picuinhas para trás. É tempo de se esquecer de patentes, de nomes, de renomes e proclamar o evangelho da salvação. O 15 diz: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegria, novas de boas coisas. Aleluia! Como pregarão se não forem enviados? Então eu e você precisamos nos disponibilizar para irmos pregar o evangelho da salvação. As boas novas, elas precisam ser anunciadas. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 2, verso 10, diz assim: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria. Será para todo o povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O 11 diz: pois na cidade de Davi vós nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! O Senhor, ele veio ao mundo para proclamar a salvação, a remissão, a transformação, a libertação. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui para sermos instrumentos de Deus na terra, para fazer a sua infinita vontade. Livro de João. Louvado seja Deus. João, capítulo 4, do 28 ao 30, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Uma passagem tremenda e abençoada da mulher samaritana, a qual o Senhor a encontrou no poço e disse que aquela mulher já havia tido vários maridos e esse que ela estava não era dela.
e ela reconheceu que o Senhor era o profeta, que o Senhor era Deus, e a sua vida foi transformada. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A mulher samaritana anunciou ao seu povo as boas novas de Cristo. E os homens daquele lugar reconheceram a Cristo como o Salvador do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus nos deu uma ordem. E qual é essa ordem? A ordem imperativa para que nós anunciemos no mundo as suas boas novas. Livro de Marcos 16:15. A palavra do evangelho significa boas novas. Paulo encarava como uma obrigação o anúncio das boas novas do evangelho de Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16 diz assim: porque se anunciou o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Muitos dizem por aí, e eu já ouvi muitos pastores, pessoas de renome falar, que não é obrigado. Sim, amados, a palavra nos adverte. Aqui no livro de Coríntios 9:16 diz que Paulo disse: o evangelho se anuncia, porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. Então lhe foi imposto a obrigação do evangelho. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos orar? Para concluirmos, antes de orar, devemos sentir a cada dia a responsabilidade que temos de anunciar as boas novas da salvação, oferecida por Cristo a todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4 e Tito 2:11. Amém? Soberano e altíssimo Deus, Pai bendito de poder, de glória e de majestade, Espírito Santo, neste momento diante da tua presença, eu louvo, exalto e glorifico o teu nome por esta palavra abençoada, a qual o Senhor trouxe ao meu coração. Que nós devemos sim, Pai, assim como aqueles leprosos, aqueles homens que foram excluídos da sociedade, aqueles homens, Espírito Santo de Deus, que foram rejeitados, foram colocados numa cidade, Senhor, isolada. Mas a Bíblia Sagrada vai nos advertir que no momento de crise, no momento que aquele povo passava por uma fome tremenda, o Senhor usou os desprezíveis, os excluídos, os rejeitados, para trazerem boas novas de salvação para aquele povo. E assim, Pai amado, foi o Senhor quando se submeteu à cruz para trazer a nós a salvação eterna. Visto, Pai, que não era obrigado, Senhor, o Senhor ter esta morte de cruz, porque os pecados eram nossos. Mas o Senhor se fez maldito para que nós hoje tivéssemos uma vida e uma vida com abundância. Devemos, Pai amado, seguir a tua palavra, levar o evangelho da salvação, não olhando a quem, mas sim a necessidade do povo de ter a tua palavra como alimento, de ter a tua palavra como vida, porque é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que salva, é a tua palavra que cura, é a tua palavra, Pai amado, Pai querido, que restaura, é a tua palavra que restitui, é a tua palavra que transforma o homem mais vil pecador num homem, Senhor, segundo o teu coração. Pai querido, Pai amado, que nesta tarde o Espírito do Senhor possa bradar sobre cada vida, trazendo transformação, libertação, visitando agora, Pai amado, os assassinos, os malfeitores, os drogados, as lésbicas, os homossexuais, as prostitutas, ó Espírito Santo, todos esses que se encontram com uma lepra espiritual, mas que o Senhor nesta tarde alcance-os com a tua infinita misericórdia, trazendo sobre eles a libertação e a transformação de vida. Ó Espírito Santo, visita agora aqui a cada família representada, abençoa nossos filhos, a nossa família, alcança eles, Pai, pela tua palavra, pelo teu evangelho. Ó Espírito de Deus, muda o quadro da situação. É o que eu te peço, Senhor, nesta tarde, crendo na vitória, porque tu és santo, tu és fiel, tu és poderoso.
e o Senhor não volta atrás na tua palavra. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Amém. Graças a Deus.